Oi todo mundo, aqui é a Rei e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o primeiro livro lido da minha lista de livros brasileiros que eu quero muito ler aí ao longo da minha vida, nos próximos anos. E o livro em questão foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li por essa edição lindíssima da editora Antofágica, que me enviou com muito carinho. Eu amei essa edição, gente, ela é tão linda, tão completinha, sabe? Tem um texto de introdução, tem textos, artigos, na verdade, aqui no mais profundo de apoio, sabe? Sobre o Machado, sobre a obra em si. Eu achei a edição toda muito completinha, não só por causa desses anexos que tem à história, mas também pela diagramação, sabe? É um livro que ele acabou ficando bem gordinho, porque ele recebeu algumas ilustrações de Cândido Portinari que foram anexadas aqui à história. Então, boa parte das páginas aqui do livro são dessas ilustrações que foram por muito tempo consideradas raras e agora aqui a gente tem acesso a elas por essa edição toda lindona da editora Antofágica, que surgiu aí recentemente com essa proposta super legal de revolucionar os clássicos para os leitores do nosso tempo. Eles já publicaram A Metamorfose, do Franz Kafka, e agora vieram com esse livro clássico de um autor clássico brasileiro, e eu fiquei muito empolgada e muito feliz também de ter tido a oportunidade de fazer a minha primeira leitura de um romance de Machado de Assis por essa edição aqui. E se você não conhece o trabalho da editora Antofágica, vou deixar aqui embaixo no box de informações os links, né, em que você pode encontrar a editora e também o canal do YouTube deles, porque eles têm um canal muito legal aqui no YouTube em que eles vão falar sobre obras literárias, mestres da literatura, como por exemplo o Machado de Assis. Tem uns vídeos muito completos, interessantíssimos pra gente ter acesso a informações que a gente normalmente não tem, assim, sobre o universo literário. Bom, falando então sobre Machado de Assis e Memórias Póstumas de Brás Cubas, a minha experiência de leitura, eu lembro de ter falado com vocês lá nesse vídeo dessa lista que eu fiz de autores brasileiros e tal, que muitos dos autores clássicos brasileiros que eu ainda não li, que eu não tinha tido contato lá no ensino médio, que é quando a gente normalmente costuma, né, a ter contato com esses autores, eu não tive no ensino médio. Eu tive aquela obrigação de ler e acabei não me sentindo, sabe, com a vontade de fazer essa leitura, e eu sentia que não era pra mim no momento, sabe? Aquele momento não era pra mim. E eu volto com essa ideia hoje mais consolidada, porque assim, eu sinto que hoje eu tô uma leitora bem mais preparada pra esse tipo de literatura, sabe? Eu me sinto mais preparada. Tanto é que eu acho que a Renieri, de 17 anos, não teria finalizado esse livro. Ela não teria terminado nem o primeiro capítulo desse livro, porque hoje eu me sinto mais amadurecida e mais preparada pra enfrentar um clássico brasileiro, entende? O motivo de eu não conseguir ter lido esses livros lá na minha adolescência podem ser vários. Pode ser porque eu não tava afim desse tipo de leitura na época, pode ser que eu achava o texto que não conversava diretamente comigo, tanto é que essa é uma das propostas da Antofágica, né? Fazer com que os textos e os livros mais clássicos tenham essa acessibilidade maior aos leitores do tempo atual, mas enfim, não sei dizer exatamente qual foi o motivo que não me fez ter vontade de fazer essas leituras lá na época, mas com certeza o meu amadurecimento enquanto leitora ao longo desses anos certamente me preparou para esse tipo de livro e tornou possível com que eu finalizasse esse livro e com que eu sentisse, assim, uma genialidade, uma ideia tão incrível em cima da obra que eu não teria tido, sabe, a esperteza de perceber anos atrás. Bom, o livro apresenta pra gente as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já resumi toda a história, brincadeira, mas Brás Cubas é um homem falecido que tá narrando pra gente a sua história. Ele viveu no Rio de Janeiro do século XIX e ele fez parte de uma das famílias, assim, de grandes posses da época, sabe? Ele foi uma criança que sempre foi muito mimada pelo pai quando era criança, sabe? Ele era o filhinho do papai, o garoto da família, ele era muito bem cuidado pelos pais, ele teve as melhores oportunidades, ele estudou, teve oportunidade de viajar pra Europa, de fazer faculdade fora. Ele foi um homem que teve muito acesso à cultura, então ele ia a óperas, enfim, ele consumia toda a alta cultura do Rio de Janeiro daquela época, não só do Rio de Janeiro, como também da Europa, ou seja, ele era um homem muito privilegiado na sua época. E durante toda a sua vida, a gente percebe aqui enquanto ele narra pra gente, a gente percebe que ele não teve nada de extraordinário em sua vida, além desses privilégios que ele teve. Ele foi um homem comum, um homem mediano, um homem, de certa forma, até mesmo medíocre, que ao longo do livro vai se envolver em um relacionamento, assim, meio ilícito, digamos assim, e que ao longo de sua história ele não constrói nada de bom pra si, ele não tem nenhum legado a deixar que vá fazer com que seu nome seja lembrado. As atitudes que ele teve ao longo da vida não fizeram com que ele fosse uma pessoa, sabe, dessas marcantes, que fossem lembradas. Muito pelo contrário, sabe, ele foi um homem, assim,
de certa forma até mesmo medíocre, como eu falei com vocês. E ele menciona aqui no começo do livro que ele era hipocondríaco e que ele estava desenvolvendo um emplasto ali um pouco antes de morrer, etc. E a partir de então ele começa a narrar essa história dele pra gente, né, que é basicamente o retrato das famílias de grandes posses, sabe, das famílias privilegiadas do Rio de Janeiro dessa época. Boa parte das pessoas eram desse jeito e foi o retrato que Machado fez de sua época, sabe, das pessoas de posse de sua época. E eu cheguei a comentar com vocês lá no Instagram, num vlog de leitura que saiu aqui no canal, que durante a leitura foi pra mim muito fácil fazer uma ponte do passado com o nosso presente, porque se você for parar pra pensar, não sei você, mas pelo menos comigo, assim, eu facilmente consigo imaginar um Brás Cubas no nosso tempo, sabe? Atualmente, assim, uma pessoa de posses, uma pessoa muito bem de vida, uma pessoa, sabe, um jovem, homem, rapaz, assim, herdeiro de muitas posses, que tem uma vida muito privilegiada e que no fim das contas acaba sendo um homem medíocre, que não constrói ao longo de sua vida nada que fará com que ele será, sabe, lembrado após a sua morte, que fará com que ele se torne uma pessoa de fato boa, uma pessoa melhor. Pra mim foi muito fácil conseguir pintar um Brás Cubas da atualidade. E por isso eu acho que eu consegui entender por que falam que Machado de Assis é atemporal, porque o que ele escreveu não ficou só lá no passado, na época dele. A gente consegue ver ainda vestígios disso no nosso tempo atual e eu acho isso, assim, incrível. Muito incrível, porque isso aqui foi final do século XIX. Enfim, eu fiquei muito surpresa em poder, sabe, enxergar isso na história. E uma outra coisa que eu achei muito legal aqui durante o livro, que eu também comentei com vocês lá no Instagram, é que aqui, mais ou menos pra metade do livro, assim, a gente vai se deparar com um personagem que já é famoso do Machado. Mais ou menos na metade da história, o Brás Cubas vai conhecer o Quincas Borba, ou relembrar o Quincas Borba, que é um personagem que eu já tinha ouvido falar de outros carnavais. Quincas Borba aparece então como um mendigo, um homem que tá ali, sabe, pedindo esmola. O Brás Cubas chega a ajudar ele, sabe, dá um trocado pra ele, interage com ele por um tempo, depois ele some e quando ele reaparece na vida do Brás Cubas, ele volta como um homem bem-sucedido, um homem, sabe, das filosofias. Ele tem toda uma filosofia construída na cabeça dele, que vai inclusive influenciar o Brás Cubas ali mais pro fim da sua vida. E no final do livro, o Machado vai trazer, assim, uma resolução para o Brás Cubas e para o Quincas Borba, que pra mim, assim, fez todo sentido. E a última página, literalmente, do livro, assim, sabe, da história em si, pra mim fechou o livro todo com chave de ouro, porque eu senti que meio que reafirmou aquela interpretação que eu já tava tendo da história, sabe? Falando um pouco agora sobre a minha experiência de leitura, com o texto, etc. Eu achei o texto tranquilo, não achei difícil, nem de difícil compreensão, nem nada do tipo. A gente encontra também ao longo do texto notas de rodapé se referenciando a termos ou a pessoas históricas ou a eventos históricos que Brás Cubas vai, assim, falando ao longo do livro, sabe? Porque, afinal de contas, ele é um homem letrado, ele é um homem culto, sabe? Ele tem acesso à cultura, então ele vai falar isso pra gente, ele vai deixar isso bem claro durante a sua vida. De um modo geral, eu achei a leitura bem tranquila, apesar de não ter lido tão rápido assim. Eu achei um livro fácil compreensão. Tem esses momentos ali em que o Brás Cubas vai devagar, vai falar sobre um monte de coisa, vai meio que filosofar ali, e nessas horas você fica, assim, sabe, sentindo a leitura meio arrastada, meio presa, mas passando esses devaneios dele, a história volta, sabe, pro ritmo normal e a gente continua tendo acesso à história de Brás Cubas com as ilustrações incríveis do Portinari, que ele vai ilustrando ali os personagens, algumas cenas, sabe, situações muito, muito, muito lindas as ilustrações. Eu amei muito ter tido contato com a história, principalmente com essa edição que trouxe pra vida, né, gráfica, assim, muitas das cenas que eu ia lendo, e eu gostei muito do livro. Se você também ficou interessado pelo livro, então eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações o link pra compra. Comprando pelo link você me ajuda com uma pequena comissão, pela qual eu já agradeço. E é isso, então comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você ficou empolgado por fazer essa leitura, se você já leu, o que você achou. Bom, então era isso, a gente se vê no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, um beijo enorme e até mais, tchau, tchau!